Prezados, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bom, o texto da nossa meditação hoje é o Salmo 9, versículos 7 a 10. No Salmo 9, o rei Davi, ele expressa um louvor ao Senhor porque o Senhor fez com que os seus inimigos retrocedessem. Mas no Salmo 9 também nós vemos um clamor para que o Senhor tire o rei Davi da morte e o coloque diante do Senhor em Sião para louvar o Senhor. O rei Davi, ele é uma figura muito interessante, pois ele era um homem acostumado com lutas, dificuldades, guerras constantes. Tanto é que em determinado momento da vida dele, ele quis levantar um templo ao Senhor e o Senhor disse que não, pois as mãos de Davi eram mãos de sangue. E Deus confiou tal obra a seu filho Salomão. O rei Davi, muito embora fosse um homem de guerras e de lutas e conflitos, ele também nos mostra a sua sensibilidade com o Senhor através do livro dos Salmos. Ele mostra a sua intimidade com o Senhor através do livro dos Salmos. E nestes escritos, ele fala, ele mostra, melhor colocando aqui, os atributos do Senhor, dentro do relacionamento que ele tinha com o Senhor. Perceba a leitura do Salmo 9, versos 7 a 10. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Uma outra característica do Salmo 9 é que ele é escrito em forma de acróstico, do alfabeto hebraico, e então ele guardava de uma forma mais fácil o Salmo 9 no seu coração. O Salmo 9, ele mostra, entre tantas outras coisas, ele mostra a centralidade do Salmo 9 está na pessoa de Deus, por óbvio, e também a sua justiça. O Salmo 9, ele constantemente nos reporta a ideia de juízo e justiça, de um Deus justo e bom e que julga corretamente e eternamente. É comum nós usarmos a expressão e ouvirmos a expressão que a justiça humana é falha, mas a justiça divina ela não tardará e ela será aplicada. É muito comum isso, nós ouvirmos essa frase estar em nossos lábios. Pois bem, o Salmo 9 nos traz para nós justamente essa ideia. Ele diz, o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Duas ideias aqui do versículo 7. Primeiro, ele está no trono eternamente. Ele não saiu do seu trono, dando para nós a ideia de que Deus é soberano. Ele trata da soberania de Deus. E soberania é nada mais, nada menos de que o ato de Deus agir conforme lhe apraz. Ninguém, nada pode mudar isso. Deus decretou como as coisas deveriam ser desde a eternidade e ninguém pode mudar tal condição, pois é um atributo exclusivo de Deus. Ele é soberano, ele está acima de tudo, de todos e de toda circunstância, de toda situação. Nós percebemos então que essa soberania de Deus, ela abrange não somente o cristão, como o não cristão, pois diz o texto que Deus erigiu um trono e para julgar. E verso 8, ele não para ali no verso 7, mas o verso 8, ele continua essa ideia que ele mesmo julga o mundo com justiça e administra os povos com retidão. Isso nos mostra que, como eu já disse, a soberania do Senhor, em primeiro lugar, e mostra também a justiça do Senhor, porque muito embora tudo pareça um caos, Deus continua sendo justo, Deus continua sendo reto, administrando, cuidando, fazendo as coisas com retidão. Outro aspecto do Salmo
também está no verso 9 e 10, esses dois versículos, que diz que o Senhor é alto refúgio para o oprimido e refúgio nas horas de tribulação. O que isso implica? Implica o fato de que ele é juiz, ele administra todas as coisas, mas ao mesmo tempo ele está ao lado do oprimido, do opresso, ele se faz refúgio na hora da tribulação, na hora do aperto. E é interessante nós observarmos esse aspecto, pois o Senhor Jesus, ele disse em João capítulo 14, que no mundo nós teríamos tribulações, nós passaríamos por aflições. E ele ainda dá um conforto, um consolo para os discípulos quando ele diz, mas tenha um bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então perceba que, muito embora Deus é soberano, ele continua cuidando do oprimido, do aflito, daqueles que o buscam. Versículo 10, ele dá uma certeza, pois em ti confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Então perceba que ele é alto refúgio para o oprimido, ele é refúgio nas horas de tribulação, e a ideia de alto refúgio, o rei Davi, que vivenciou constantemente nos desertos, nos montes, eles sabiam muito bem onde era o alto refúgio. A ideia aqui do alto refúgio é a ideia dos penhascos, dos desfiladeiros, onde as águias faziam seus ninhos nos lugares mais altos para que ninguém chegasse nelas e as tocasse. Então, o alto refúgio traz a ideia de lugar, de um abrigo onde ninguém mais conhece a não ser aqueles que vão para esse local. Ele diz, confia os que conhecem o teu nome, porque o Senhor não desampara os que te buscam. Então perceba que Deus, ele desce a ideia, né, que o salmista nos passa, é que Deus, apesar de estar no seu trono eternamente, ele sai do seu trono para amparar aqueles que o buscam. É um trono que temos acesso a ele. Em Hebreus, capítulo 4, diz que o Senhor Jesus, ele abriu o caminho para o trono, para que nós encontremos socorro na hora da tribulação, encontremos graça, encontremos socorro para a ocasião oportuna. E eu acredito que não tem hora mais oportuna de encontrar o socorro ao Senhor do que esta hora que estamos vivendo. O que nós concluímos dessa breve meditação? 2 ou 3 ideias. A primeira é que a primeira ideia é de que nada fugiu ao controle do Senhor. Ele continua soberano, ele continua sendo dono de tudo e de todos, ele continua sendo o Deus do universo, ele não saiu para tirar férias e por isso estamos vivendo a epidemia do Covid-19, não, muito pelo contrário, ele continua soberano, dono de tudo, nada foge, ele continua administrando os povos. Não ache que o fato de nós vivenciarmos isso e o Japão não, ou a África não, significa que Deus não está vendo a situação. Muito pelo contrário, ele está administrando, ele está cuidando. Não tem melhor administrador do que ele. Trump, Bolsonaro, o presidente da China, o primeiro-ministro da Inglaterra, são as figuras do momento, né? Não tem, ou o próprio ministro da Saúde, não tem figura melhor para se apoiar do que a figura do Senhor, do que a pessoa do Senhor. Não existe melhor administrador do que o nosso Deus. Ele é soberano. Segundo lugar, segunda aplicação que nós percebemos do texto, segunda conclusão, é de que vale a pena buscar refúgio no Senhor. Vale a pena buscar refúgio no Senhor, porque é na hora da opressão, é agora na hora da falta de estabilidade que nós percebemos quão pequeno nós somos, quão fraco nós somos, quão oprimido nós estamos e precisamos buscar esse refúgio na hora da tribulação. E a hora da tribulação é agora. Nós estamos começando a passar por essa crise da pandemia. Não ache que semana que vem ou daqui a 2 semanas, quando
o governo liberar, quando as pessoas voltarem a trabalhar, porque há um grupo de pessoas que querem voltar a trabalhar e outro grupo não. É normal isso. Nós precisamos rodar a economia e temos que pensar de qual forma rodar a economia para que o país não sofra. Há essa crise. Por outro lado, também precisamos preservar a vida. Então, não ache que quando as coisas se normalizarem, tudo estará acabado. Muito pelo contrário. Já tem a segunda onda ainda, que é a crise econômica. Em toda luta, em toda guerra, em todo caos, sempre existem os efeitos colaterais. Então não ache que tudo se normalizará em questões de semanas. Não ache isso. Contrariamente isso. Perceba, busque esse refúgio no Senhor. Eu não quero ser um pessimista, eu quero tão somente entender o mundo tal qual ele é e tal qual ele está. E nós não estamos vivendo num momento muito fácil. Então, esse refúgio na hora da tribulação é o Senhor. Então, em último lugar, confiança no Senhor, porque Ele não desampara os que o buscam. Eu falei de aplicação agora há pouco, que nós aplicamos, e na verdade era a conclusão, as conclusões, né? E eu quero aplicar um pouquinho melhor esse texto. A primeira aplicação desse texto diz respeito ao nosso tamanho. Quero que você perceba a sua vida aos olhos não da sua casa, do seu trabalho, mas aos olhos do mundo. A aplicação é de que faça uma sondagem no seu coração. Veja como o mundo está e veja quão pequeno nós somos perto de tudo isso e quão frágil nós somos também. Então, depois de sondar e perceber isso, perceba que o texto desde muito tempo diz que Deus é soberano, está acima de todas as coisas. Segunda aplicação é que agora é hora de buscar o Senhor. Você não vai encontrar refúgio em meditação, não vai buscar refúgio em outro caminho que não seja o Senhor. Então agora é hora de nós, né, buscarmos o Senhor. Como buscarmos o Senhor? Em oração, em abrir o coração para Ele. O Senhor Jesus diz que quando orar, entra no teu quarto e ora em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te responderá. Agora é hora de buscar o Senhor em oração, uma oração confiante, pois o verso 10 diz: em ti, pois confiamos que conhecem o teu nome. Conhecer o nome é conhecer o Senhor. Então, se você ainda não conhece o Senhor, se você ainda não entregou sua vida ao Senhor, a hora de fazê-lo é agora. Não espere amanhã, não espere a crise passar, mas faça-o agora. Se você já conhece o Senhor, mas ainda assim anda vacilante na sua fé, então busque... Casa confinada, a criança grita. Busque confiar no Senhor, colocar o seu coração e a sua esperança no Senhor. Porque o Senhor não desampara os que o buscam. Que você se sinta amparado pelo nosso Pai, pelo Senhor. Que Deus muito te abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos faça com que nós saiamos dessa crise fortalecidos, abençoados para abençoar outros. Que Deus te abençoe.